desativação da UBS Central para transformá-lo numa AME+. Lembrar que nós já fizemos algumas reuniões importantes para discutir o assunto. Nós tivemos aí, fazendo um breve histórico, uma reunião convocada pelo Maraca, uma audiência pública, em que se discutiu amplamente essa questão, com representantes aí, praticamente todos os setores interessados na questão. Aí nós tivemos uma reunião chamando os funcionários, as associações de moradores, os sindicatos, para discutir essa questão. E, finalmente, nós tivemos a oitiva do secretário municipal de saúde para que ele pudesse falar dessa proposta do governo municipal. E hoje nós nos reunimos a semana passada, somente os membros aqui da comissão, e para estudar se já poderíamos concluir os nossos estudos e entregar a incumbência da relatoria para o Maraca. Mas aí nós achamos interessante fazer mais essa reunião, importante ouvir o diretor do Pronto-Socorro Central, que é o Dr. Nelson Fávaro, ele já está presente, e aprofundar um pouquinho mais o estudo das opções que nós temos a oferecer ao secretário e ao prefeito para que o AME seja construído em outro local. Nós, inclusive, entre nós vereadores, dividimos as incumbências desse estudo de outros locais propostos, né? E hoje nós vamos aqui apresentar quais são essas propostas realmente. Então, antes de dar início à nossa reunião, quero convidar o Dr. Nelson Fávaro, que vem aqui agradecer a sua presença, que nos atendeu de pronto para poder comparecer na nossa reunião da Comissão Especial de Estudos. Antes de passar a palavra ao Dr. Nelson, eu acho que a gente poderia fazer um balancete da ciência à população, daquele estudo que nós ficamos de fazer, das propostas que nós ficamos de fazer de alternativas, já que, pelo menos, o sentimento preponderante, a gente não pode ser, tem que ser transparente, o sentimento preponderante, pelo menos da maioria dos membros, se não a totalidade da comissão, é que o pronto-socorro não seja desativado e que se crie uma opção para a criação do AME em Ribeirão Preto. Então, cada um ficou incumbido de fazer um levantamento mais preciso para poder entregar para o secretário, no relatório que vai ser feito pelo Maraca, as opções que nós solicitamos. É bom lembrar também, né, Maraca, que nós mandamos, através da comissão de estudos, uma solicitação para o prefeito e para o secretário de que ele não mande nenhum projeto, tá, antes de que nós tenhamos concluído os nossos trabalhos aqui da comissão. Então, rapidamente, nós vamos fazer esse balancete entre nós, membros da comissão, antes de fazer a oitiva do Dr. Nelson. Bom, começando aqui pela esquerda, né, nós temos foi feito um levantamento pelo Marmita do antigo fórum do TRT, ali no Alto da Boa Vista, na Avenida Manir Calil. E ele realmente foi constatado que é um equipamento federal, né? É federal, ele é da União, ele não é do município. Só parabenizar o Marmita, né, porque não é fácil conseguir essas certidões e tal, ele fez um trabalho excelente, viu, Marmita? Você e sua assessoria, parabéns, viu? Exatamente. E ele concluiu aqui, ele já me entregou, né, pediu para que eu desse essa notícia,
que aquele terreno é um terreno de 2.500 metros quadrados, a área, né? Tem uma área de 2.500 quadrados, é um imóvel que está desativado, eu não sei há quanto tempo, né, Marmita, mas está desativado, e que seria uma opção. Lógico que aí é um pouquinho mais complicado, porque é a União que teria que ceder para o Estado, tá? Mas é uma alternativa aqui proposta. Eu fiquei incumbido de fazer um levantamento do NGA. Inclusive, eu fiz a proposta diretamente. Doutor Jorge, só para completar essa informação que o senhor passou dessa área da Manir Calil, onde funcionava o antigo Fórum do Trabalho, o doutor Jorge passou a área, é uma área de 2.500 metros quadrados, mas a área construída também é bem grande, até lá, se não me engano, são 3 andares, com acessibilidade de uma área construída, se não me engano, perto de 2.600 metros quadrados. 2.538 metros. Um pouco mais de 2.500 metros, né, Marmita? Então, o governo sempre fala em 2.500 para o AME e está pronto, né? Nós só precisaríamos adequar, lógico, o prédio, assim como a UBS Central teria que ser adequada também. Então, é um prédio razoável também. Razoável e de um alto valor, né? O valor venal é de 4 milhões, só o valor venal daquele equipamento. A gente sabe que o venal é bem aquém do real. Bom, eu fiz um levantamento do NGA, que já vou apresentar, uma vez que eu fiz a proposta inicial de fazer o AME no NGA, e deixar bem claro que fazer o AME lá no NGA não seria desativar o NGA, né? Porque o NGA é um equipamento de saúde que atende há muitos anos, atende muito bem com especialistas, né? É um serviço organizado e nós lutamos muito para que o NGA pudesse permanecer atendendo a população e não seria também muito lógico simplesmente desativar o serviço do NGA, mesmo porque os pacientes atendidos eventualmente no AME, eles serão encaminhados para especialistas, eles não vão continuar dando seguimento no AME. O AME é um atendimento assim inicial, são feitos exames, né? Isso foi falado aqui claramente pelo secretário e os colegas vereadores que foram conhecer os AMEs em outras localidades podem confirmar. Mas eles não dão sequência ao tratamento. Então, o NGA e especialistas de várias áreas vão ser necessários ainda, mesmo existindo o AME. É muito importante a gente entender isso, porque muita gente se ilude. Ah, não, o AME resolveu o problema de especialidade. Não é isso, tá? A gente tem que ter isso muito bem em conta. Bom, aí nós descobrimos, fizemos um levantamento, tiramos certidões no cartório, a certidão está aqui, nós vamos deixar junto aqui com os documentos da CE, de que toda aquela área ali, todo aquele quarteirão pertence ao Estado. O Instituto Adolfo Lutz, o NGA, a SUSEM, tem uma creche ali desativada em frente ao Moura Lacerda, que é um prédio muito grande até, bonito, e que está lá. Então, aí tem um estacionamento lá, inclusive, que é explorado comercialmente, não sei por quem, mas tem um estacionamento. Então, vejam que área que tem ali. É um quarteirão inteiro num lugar extremamente estratégico, central, e que parece que não está sendo levado em conta. Então, essa também será uma das nossas propostas. Deixa eu só falar qual que é a área. A área total daquele terreno todo, daquele quarteirão, é 4.727 metros quadrados. 4.000, o que é? Área construída. Então, total 10.000. Quer dizer, então, quase 11.000. Então, nós temos aqui, né, sim, se quiser realmente uma opção, a opção é válida, tá? Extremamente válida. Então, é esse... Muito bom também. Muito bom.
Aí o Maraca vai apresentar também seu estudo. Pode falar, Maraca. Bom, primeiro, parabenizar também o Dr. Jorge Parada, trouxe uma excelente descoberta aqui para a gente. Vocês prestaram atenção, né? O poder público, e aí eu não estou dizendo que isso é um problema só dessa administração, mas de outras administrações que vieram por aí, eles não conhecem os próprios prédios que tem. Nós temos ali também, próximo a essa região, um prédio do DR, né, onde a área construída até é pequena, mas a área, o total do terreno ali é enorme e não é utilizado pelo governo do estado há muito tempo. Nós temos aqui em Ribeirão Preto outros locais, outras localidades que nós vamos descobrindo, alguns menores, por isso que nós nem trouxemos aqui para o debate, né? Mas são áreas que a gente vê que pertence ao governo estadual, à União, como essa que o Marmita trouxe aqui hoje, e ao governo municipal, e nós vemos o governo gastando R$500 mil de aluguel por mês. Todos os meses aqui nós temos áreas, temos locais para construir, né? E algumas necessidades poderiam estar sendo contempladas já. Bom, eu fiquei incumbido de ir ao BDS do Castelo Branco. Primeiro eu gostaria de fazer, aqui eu falei até com a Débora agora, eu gostaria de fazer aqui uma correção. Na verdade, é um esclarecimento, né? Porque ontem eu estive lá ainda para finalizar esse levantamento, e de lá eu fiz um vídeo dizendo que nós estávamos concluindo, através da comissão, esse levantamento, de que vários locais estariam sendo levantados, entre eles, citei inclusive ainda o Lar Santana, que era uma possibilidade que o governo descarta porque a Secretaria da Saúde vai para lá. Mas além do Lar Santana, a gente sugere o NGA, que o Dr. Jorge fez esse belíssimo levantamento, essa área da antiga Justiça do Trabalho, o Castelo Branco, que eu fiquei incumbido, áreas que poderiam ser construídas e edificadas, né, como aquela área do lado do HE, Dr. Luciano, acho que está aqui. O Bertinho ficou de fazer o levantamento também na área da antiga faculdade de odontologia. Eu não conheço, eu confesso que já passei até em frente, mas eu acho que pelo que eu vejo é pequeno, mas ele falou que é bem grande, então ele também traria esse levantamento para cá. Então são várias opções que nós estamos levantando, até para dizer e mostrar para o governo que nós não estamos aqui só para criticar, não, nós estamos para contribuir. Isso poderia já ter sido feito pelo próprio governo, esse levantamento, mas nós estamos aqui para contribuir. E além de ir lá no Castelo Branco, eu acabei também indo ao CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento DST-AIDS, aqui do lado da CODERP. Infelizmente, né, o tamanho do terreno lá é de 2.113 metros quadrados, e nós não temos o total da área, porque não existe planta daquele local. Também não existe planta na prefeitura aprovada da UBDS do Castelo Branco. São dois lugares que não existem plantas. A gente viu que o governo tem se movimentado para ver se apresenta essas plantas para a gente. Mas lá, realmente, esse centro de referência em moléstias infecto-contagiosas, os CTA, não comportaria. O tamanho ali não seria o suficiente. E a UBDS do Castelo Branco, gostaria muito de deixar muito claro isso. A nossa ideia é utilizar a área útil lá, são 6.568 metros quadrados de área total. São quase 7 mil metros de área quadrada. A gente está falando da necessidade aqui de 2.500 metros, né? O próprio governo disse isso. Se a gente pensar numa planta que utilize 2 andares, a gente não vai precisar nem de metade disso. Então, a ideia não é fechar a área construída lá, só para completar a informação, a área construída no Castelo Branco é de 1.544 metros quadrados, hoje, a área construída. Então, nós poderíamos ter uma ampliação daquele prédio e não deixar de ter o serviço prestado pelo BDS lá, mas sim ampliar isso, até pelas condições logísticas daquele espaço,
né? É um espaço muito bem localizado, muito próximo à rodovia Castelo Branco, ou seja, nós teríamos um escoamento fácil pelaquela rodovia, pela Anhanguera, chegando pela Castelo Branco também. É um local onde, além desse terreno de 6.500 metros quadrados, que eu falo para vocês, tem mais um terreno de quase 3.000 metros quadrados na frente, que não pode ser utilizado na sua totalidade, porque ele está abaixo de linhões, mas parte deles pode ser utilizado também para estacionamento, né? Então nós temos ali bastante espaço e também funcionaria, seria uma bela opção. Mas eu gostaria de deixar claro isso. E só para esclarecer, hoje também no jornal Cidade saiu uma informação também de maneira equivocada, dizendo que eu sugiro que a UPA Norte, que ainda nem foi entregue, pudesse ser utilizada para receber o AME. Não foi bem isso. O que nós queríamos dizer era, se o governo estabelecesse prioridades, e eu acho que nós temos duas prioridades hoje, que é colocar as nossas UPAs em funcionamento, a UPA Oeste já pronta e a UPA Norte, que tem ali 57% de sua obra concluída. Se o governo colocasse aquilo como uma prioridade desde o início do ano, o próprio construtor daquela UPA, numa outra CE que nós temos aqui, veio e falou que ele precisa de 6 meses para entregar aquela UPA, desde que a prefeitura cumpra um cronograma de pagamento. Ela recebendo, ela entrega em 6 meses aquela UPA. Se nós tivéssemos feito isso e já tivéssemos entregue aquela UPA, hoje, onde funciona a UBDS do Quintino 2, aquele prédio sim poderia se transformar num AME, né? Não teria prejuízo nenhum para a população o fechamento da UBDS do Quintino 2, levando os seus serviços para a UPA Norte, e aí sim usar aquela UBDS como opção para ter um AME ali. Então, eu queria só usar esse tempo também para fazer esses esclarecimentos, porque realmente, como a gente tentado trazer muitas opções, e a gente fala de muitas siglas aqui, né? AME, UBDS, UPA, e as pessoas às vezes confundem. Então, primeiro, deixar claro que nós não pedimos ali o fechamento em nenhum momento da UBS do Castelo Branco, que é o BDS lá ainda. Hoje que eu fiquei sabendo, a gente vai aprendendo também as coisas, né? Mas não é a questão de fechar ali, e sim de organizar e reformar, ampliando, para que aquele espaço, sim, um espaço de quase 7.000 metros quadrados, possa receber um AME. E a outra opção, essa do Quintino 2, não é de fazer o AME na UPA do Quintino 2, e sim aonde funciona o BDS hoje, desde que entregue aquela UPA Norte antes. Aliás, eu acho que essas deveriam ser prioridades do governo, já que as duas UPAs foram confiadas pelo governo federal recursos para Ribeirão Preto, para manter isso aberto, e nós não podemos colocar, no caso da UPA Oeste, como condição para funcionamento daquela UPA, o fechamento da UBDS Central. E nem podemos ficar esperando sem nenhum cronograma. Nós não temos apresentado nenhum cronograma dizendo, olha, o governo vai retomar as tratativas da UPA Norte, o governo vai fazer uma nova licitação, o governo vai provocar o Ministério Público para que nós possamos ter um TAC e retomar o contrato que já existia com aquela empresa, porque aquele contrato já não existe mais, ele venceu em novembro e a administração anterior não renovou. Portanto, seria necessária uma intervenção, inclusive, do Ministério Público, para que a gente pudesse ter aquele contrato valendo, né? Mas essas prioridades que nós esperávamos do governo, e essas estão sendo deixadas de lado. Só isso. Bem, nós temos também o doutor Luciano Mega, né? Então, por favor, Luciano Mega. Bom dia a todos, quem nos assiste, público presente, nobres colegas vereadores, doutor Nelson, obrigado pela presença, viu, doutor? A gente já vai, vou falar pouco, para o senhor poder falar, que o tempo está passando e nós temos sessão hoje. Bom, eu fiquei de ver duas coisas, uma que eu falei para vocês e outra que eu já tinha feito um ofício que nós não comentamos na reunião anterior. Sobre este ofício, nós obtivemos resposta
que nós questionávamos o número de atendimentos, de especialidades e de plantões na UBDS Central. E obtivemos a resposta. O doutor Nelson, gerente, me corrija se eu estiver errado, acho que na fala do senhor, o senhor deve trazer algum dado também. Então, por exemplo, plantão em clínica médica, diariamente 353. Esse levantamento é de janeiro a maio deste ano, 2017, então é bem atual. Então, plantão de clínica médica, que é esse pronto atendimento que atende adultos, né? 353 por dia, bastante. Plantão de pediatria, 18 por dia. Tem um detalhe do plantão de pediatria, que ele não está abrindo no período noturno e nem nos finais de semana, por isso que ele tem uma média bem menor. Agora as especialidades, né? Clínica médica, somente 11, eu acredito que deve ter um profissional atendendo em um período. Cardiologia 11, ginecologia e obstetrícia 7, neurologia 13, oftalmologia 5, ortopedia 13, pneumologia 4. Então vocês veem que tem várias especialidades médicas, além do principal grupo atendido lá, que são os adultos em pronto atendimento. Temos ainda plantão de odontologia, atendendo em torno de 27 pacientes por dia, numa média, e especialidades odontológicas, atendendo 29 por dia, em média diária. Então, dá um total, e isso é importante, de 542 atendimentos diários. Então, é uma perda muito grande. O pessoal que trabalha lá também, além do nosso gerente da UBDS, o pessoal trabalhador da unidade deve estar compreendendo que eu estou falando melhor, porque eles estão vivendo isso no dia a dia, né? Então, é um importante equipamento de saúde do nosso município, atendendo não só o pronto atendimento, mas também especialidades e odontologia, inclusive, né, Marmita? E que não devemos perdê-lo, né? Sem contar que é um prédio público, municipal. E isso não foi falado na campanha, que nós teremos que ceder esse prédio público municipal. Bom, com relação ao levantamento, doutor Jorge Parada, vereador Maraca, houve um problema que o CIMESP ficou de fazer, o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, a regional aqui de Ribeirão Preto, ficou de fazer uma visita lá para avaliar o terreno ao lado do Hospital Estadual para possível construção de um ano. Mas isso foi adiado, seria inclusive agora, hoje. Mas foi remarcado para o dia 22/8. Eu estou um pouco preocupado, ficou um pouco longe. Então, eu vou tentar antes obter essas informações sobre o local. Mas, de qualquer forma, numa reunião anterior da nossa CE aqui, o doutor Sandro, sentado ali onde está agora o doutor Nelson, respondeu a uma pergunta minha, que era a seguinte: nós já sabemos que lá está programado, tem um terreno reservado para a construção de um AME do idoso. E eu disse a ele que perguntei se haveria possibilidade de trocarmos o AME do idoso, que atende a especialidade de geriatria, por um AME+, que atende 25 especialidades, que no momento ambos são importantes, né? Mas na política, por uma questão econômica, não é só no Brasil, mas em todo lugar a gente tem que priorizar, né? Então, acho que nesse momento é hora de priorizar essas 25 especialidades e o AME do idoso num outro momento, porque tem terreno disponível também. A área de Santa Teresa é muito grande. Bom, então o doutor Sandro falou que era só uma questão política, que poderia, sim, trocar o projeto de AME do idoso para um projeto de AME+. Mas eu vou pegar maiores detalhes, talvez eu não espere, o pessoal do CIMESP está aqui também presente, talvez eu não os espere nessa visita. Eu vou também no dia da visita, mas eu antes tento obter essas informações o mais rápido possível para a gente concluir a CE, né, doutor? Obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Marmita, quer fazer alguma consideração antes de nós passarmos para o doutor Nelson? Boa tarde a todos. Presidente, o senhor sabe que eu sou muito direto no assunto, né? Eu não sou de ficar enganando. Eu acho que agora a questão é política, né? Que a gente já vimos aí os 3 prédios, a gente está lutando, a gente está buscando. Foi que nem o Maraca falou, que o governo não sabe nem qual que é os prédios que está parado aí em Ribeirão. Então, acho que agora é chamar o prefeito, os vereadores e ver o que eles querem mesmo, fechar a UBDS ou trazer a AME para cá. Eu acho que agora é questão política, né? Eu voto agora.
Eu acho que o que a gente tinha que fazer, a gente já fez. A gente vai fazer umas perguntas aí para o gerente, mas não vai mudar muita coisa, não. Que a gente sabe muito bem que é questão política. Eles estão querendo fechar realmente mesmo a OBDS Central, e a gente não pode deixar. Muito obrigado, Marmita. Eu só, assim, o vereador Bertinho não pôde estar presente por problema de força maior, não vai, no momento, nos dar as informações a respeito do outro equipamento que é a antiga Faculdade de Odontologia. Mas não vejo problema, porque até que nós elaboremos o nosso relatório e possamos apresentar para o plenário e para a sociedade, haverá tempo tanto de se fazer um levantamento melhor ali do AME do idoso, né, do local, e o próprio Bertinho poderá nos dar as informações do estudo que ele fez. Então, sem mais delongas, eu quero passar agora para a oitiva do gerente da unidade da OBDS Central, Dr. Nelson Fávaro, e vou deixar aqui à vontade os vereadores e depois alguém do plenário que queira fazer pergunta para o Dr. Nelson, fiquem à vontade. Então, já, em primeiro lugar, coloco à disposição dos vereadores para que façam perguntas para o Dr. Nelson. Quero, antes de mais nada, agradecer muito ao Dr. Nelson, porque nós estamos discutindo uma questão há um bom tempo. O Dr. Nelson, hoje, gerente daquela unidade, conhece aquela unidade, faz parte do governo, mas sempre nos respeitou muito, tanto nas visitas que nós já fizemos lá, quanto quando precisamos de alguma pergunta, alguma informação. Encontrei ele estava acumulando as funções de gerente do Central e da Unidade Norte também, até hoje, né? Até ontem. Devolveu hoje lá a Unidade Norte. Então, a gente sabe que não é fácil e se colocou à disposição de vir aqui hoje. A gente agradece muito mesmo. Eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar fazer rapidamente, eu faço e já espero a resposta para a gente ter essas informações. Dr. Nelson, qual a quantidade média aproximada de pacientes de urgência e emergência e, como o doutor Luciano Mega já falou aqui, das especialidades também em dias úteis lá na OBDS Central? Para nós termos uma noção, de exemplo, dia 1/7, foi um sábado, nós fizemos 289 atendimentos apenas em clínica de urgência adulto. Já no dia 3/7, uma segunda-feira, esse número já aumentou para 477 atendimentos apenas em adulto. Apenas em adultos, 477. Então, esse número varia muito, conforme o mês, mais dias ou menos dias. Nós fazemos muito uma média mensal ou até quase anual. Então, varia de dia. Numa média mensal, dependendo do mês, nós poderíamos pegar de 349 ao dia a 477, igual nesse dia que nós pegamos. Isso no pronto atendimento? Apenas no pronto atendimento em adulto. Aí, se a gente for somar, vamos pegar esse número maior, assim, só para ter uma ideia, 474 atendimentos, somando esse número às especialidades, a gente chega perto de 600 atendimentos? Não, se nós formos fazer um somatório dos atendimentos na unidade central, eu chego ao dia a 1.080 atendimentos. Isso colocando dentistas, Posso só fazer uma parte, doutor? Certo. Então, eu falei da média, né, de 353, que essa pergunta é o dado oficial da secretaria. Houve um mês, foi abril, os meses têm dado 12 mil e pouco por mês. Abril deu 5 mil, então puxou a média para baixo. Então o doutor tem razão quando ele fala que chega a 400. Eu ia só fazer um comentário, doutor Nelson, porque eu excluí aqui os atendimentos de farmácia, de dispensação de medicamentos. Se nós formarmos isso, aí chega a 1.000. Só que a dispensação de medicamentos na farmácia, ela é feita para aquele paciente que passou pela consulta, geralmente. Então, dá uma duplicidade. Por isso que eu excluí, tá? Certo. Por isso que na minha média diária total deu 542. Tá? Obrigado.
Bom, é isso, né? Então, só para constar, para a Patrícia colocar aqui atrás, então, a gente tem essa variação, né, que vai de 289 a 477 no pronto atendimento, Certo. mas esse número pode chegar perto de 1.000 com os outros atendimentos também. Com todos os tipos de atendimentos que é fornecido na unidade. 1.000 pessoas por dia. Bom, o fechamento da UBS Cuiabá para a transformação dela em UPA provocou um aumento no número de pacientes na UBS Central, e quanto esse número representa em porcentagem? Quando fechou a Cuiabá, foram transferidos alguns profissionais para a unidade central, igual para a pediatria, houve um aumento naquela época de uns 30% no movimento. Pediatria nós não tínhamos, nós estávamos todos, então praticamente a pediatria foi toda para nós, o que era do Cuiabá. Mas o volume sim aumentou, nós sentimos de imediato, em torno de 30%. Muito obrigado. O senhor foi ouvido pela administração municipal, prefeito, secretário de saúde, quanto à viabilidade do fechamento da UBS Central e a transferência dos funcionários para a UPA Cuiabá? Como na época esse era um estudo que estava sendo levado, eles acabaram não me questionando ou não me chamando para dar alguma informação ou alguma sugestão. Tá. Quais são as dificuldades que a UBS Central enfrenta hoje, no geral? A unidade central de hoje, nós temos uma grande dificuldade em conseguir com mais facilidade leito em hospitais para aqueles pacientes que estão em observação serem transferidos de um modo mais rápido, né? Uma outra coisa também que às vezes demora um pouco nós dependemos de resultado de exames para dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico do paciente e dar uma alta para o domicílio ou fazer uma regulação de um modo até mais rápido. Muito bem. Existe falta de infraestrutura, equipamentos, funcionários e medicamentos na UBS Central? De modo pontual, existem alguns medicamentos, sim, que dependendo do mês isso pode variar, a falta de medicamentos. Outra parte também de infraestrutura, funcionários, isso, às vezes aposenta, não consegue se recolocar ou repor de um modo imediato, então isso acaba dificultando um pouco o tratamento também. A infraestrutura, eu acredito que poderia ser muito mais rápido até o atendimento se nós tivéssemos, por exemplo, um laboratório próprio, esse tipo de infraestrutura para facilitar o diagnóstico dos pacientes. Exames, quais são feitos ali? A unidade central ela faz dois tipos de exame, tanto de rotina, que esse é feito junto a um laboratório terceirizado, depois vem o resultado, e também os exames de urgência, né? Por exemplo, um hemograma para ver alguma variação, nível, algum desvio. Então, nós fazemos exames de urgência. Raio-X? Raio-X fazemos também. Raio-X. Maracos, só fazer uma pergunta. Esse laboratório está ali dentro ou esse material, o sangue, ele é enviado para um laboratório e volta o resultado? Ele é colhido dentro da unidade e o laboratório leva. Leva para um outro laboratório e volta só o resultado. O laboratório... O de urgência nosso principalmente o Santa Lídia, que nos fornece os resultados. Tá? Não, só para esclarecer, porque senão o pessoal está pensando que o laboratório está ali dentro, não está. Não, só faz a coleta. Perfeito. E se precisar, podem entrar aqui nas perguntas aqui. Às vezes é bom que a gente não saia do tema. Quais são as benfeitorias, ampliações, investimentos que o poder público poderia fazer para aprimorar a qualidade dos serviços ali prestados? Tem alguma coisa que o senhor sugere? Olha, como foi até sugerido há pouco, nós tivéssemos um laboratório dentro da unidade para fazer esses exames de rotina, até a própria secretaria já está viabilizando isso, né? Isso facilitaria muito o diagnóstico, a rapidez também no fechamento do diagnóstico. Então, o paciente, com isso, realmente, ele teria um ganho muito alto. Muito legal, muito bom saber. Atualmente, a área destinada para estacionamento ali, que tem atrás, ela é suficiente? O estacionamento da unidade, para os funcionários, é uma dificuldade muito grande. Nós acolhemos a todos os funcionários que procuram estacionar lá dentro, mas a área dele realmente é muito pequena. Se por acaso chegar uma pessoa de fora, alguma coisa, não tem área para estacionar ali, né? Não, para visitante não. Tá. Quanto ao trânsito também ali, o trânsito, ele é um trânsito intenso e o senhor
verifica isso também, uma dificuldade de locomoção no local? O trânsito em Ribeirão Preto, principalmente ali no centro também, ele tem um movimento muito alto. Então, para fazer um estacionamento de algum veículo na proximidade, é uma dificuldade grande. Tá certo. Eu tenho mais duas perguntas só. Uma é quanto à pediatria, né? O secretário ele anunciou aqui que ele está em fase de contratação de 15 pediatras, justamente para atender essa demanda que existe, mas a gente também tem informação de que tem faltado pediatra nos pronto-atendimentos, e lá não é diferente, lá tem faltado pediatra. Dá para afirmar que tem a falta de pediatras lá? Hoje tem o atendimento de pediatra? Hoje nós temos atendimento em pediatria com os profissionais da USP. Com os servidores, eles foram transferidos para otimizar a agenda, a escala de outras unidades que tem um fluxo maior do que o nosso até em pediatria. Mas final de semana e tal, existe uma falta de pediatras? Nós não temos. Finais de semana e noturno, nós não temos atendimento em pediatria. Tá. E a última pergunta, qual a opinião, no caso pessoal do senhor, quanto à instalação, essa pergunta, se o senhor se sentir à vontade de responder, tá? Às vezes o senhor prefere não responder e a gente vai entender também. Qual a opinião pessoal do senhor quanto à instalação de um AME, onde funciona hoje a UBS Central? Para mim, o AME ele é muito bem-vindo para Ribeirão Preto e para toda a região. Então, nós não somos contra o AME, então eu torço para que consigamos colocar os 3 AMEs em Ribeirão Preto. Tá bom, obrigado. Obrigado, doutor Nelson. Eu tenho a impressão que não sobrou nenhuma pergunta para nós aqui na mesa, né? O Maraca foi muito completo nas perguntas dele, mas eu só complementar, quase repetindo um pouco a última pergunta da sua opinião, mas foi dito aqui pelo secretário que para poder ativar o AME e colocar a Cuiabá em funcionamento, teria que ser usado os profissionais que vieram de lá, né? Então, a gente sabe que as dificuldades para a contratação, elas existem, né? Mas eu entendo que tem que ser encaradas como um desafio e uma responsabilidade da administração para colocar os equipamentos que existem em funcionamento, com os profissionais necessários e com os equipamentos adequados. Quer dizer, senão fica muito difícil fazer uma gestão, você pegando, cobrindo um agasalho, cobre as pernas, descobre a cabeça, que parece que é o que está acontecendo aqui. Quer dizer, só funciona a AME se a gente começar a utilizar a UPA lá da Cuiabá, porque não tem elemento para trabalhar no equipamento necessário. O senhor chegou a analisar isso, essa questão do recurso, principalmente dos recursos humanos, se isso realmente foi analisado, e qual a sua opinião, se o senhor também quiser dar a opinião, né? Que a gente sabe que sua posição lá é uma posição, é um cargo de confiança, gerência, né? E o senhor fique à vontade se não quiser responder essa pergunta. Fica um pouco difícil no momento falar em números de RH para trabalhar naquela outra unidade, porque todos os nichos de pontos de trabalho que ainda não foram analisados por mim. Então, eu prefiro, nessa parte, não manifestar. Tá ótimo. Mega, Marmita? Já estou contemplado, o Maraca já fez as perguntas que a gente estava querendo saber e passar para o público, né? O público perfeito, nós já vamos passar. Quer fazer. Doutor Nelson, com relação ao vínculo empregatício dos funcionários da pediatria, o senhor falou que são médicos assistentes e ou docentes da USP e funcionam de segunda a sexta, horário comercial, vamos dizer assim. Dos outros médicos, dentistas e o pessoal da enfermagem, qual o vínculo deles atual?
Dentro da unidade, nós temos vários vínculos, tanto servidores. Os servidores seriam alguns médicos, principalmente os que trabalham uma parte noturno e uma parte final de semana. Enfermeiros, nós temos, principalmente, são nossos servidores. Dentistas são servidores. Farmacêuticos são servidores. Auxiliar de farmácia é vínculo Santa Lídia. Auxiliar de consultório dentário é pelo Santa Lídia. Alguns médicos, na sua grande maioria, no pronto atendimento, são vínculos Santa Lídia. Na parte de portaria é terceirizado e parte de limpeza também é terceirizado. Era isso, obrigado. Bem, agora nós vamos passar a pergunta do plenário, né? Quem quiser fazer uso da palavra está à disposição. O Adriano está lá, né? Com o microfone para poder entregar para a pessoa que vai fazer uso da palavra. Doutor Jorge, não querendo atrapalhar, até por conta da preocupação com o horário também, que hoje começa, nós retomamos as nossas sessões ordinárias aqui, né? A gente tem que entregar um pouco antes. Eu queria só combinar com vocês acham que 2 minutos é suficiente para as perguntas? Pode ser, né? 2 minutos. Aí eu controlo aqui, eu aviso. 2 minutos para a pergunta e, né, se puder também agilizar a resposta do secretário, né, para a gente poder agilizar, porque realmente, diferente da última reunião, que nós não tínhamos teto, né, porque a gente estava em recesso, hoje nós temos às 18 horas a sessão da Câmara. Primeiro, só levantar a mão, o Adriano está com o microfone. Já está. Por favor, se identifique quando for falar. Meu nome é Cris Silva, sou lá da Zona Oeste, nas proximidades do Cuiabá, sou vice-presidente do Conselho Local de Saúde. Eu já estou na terceira idade, a gente trabalha mais ou menos com 54 PICs, né, de Programa de Integração Comunitárias, e somando os pátios de igreja, os supermercados, dá mais de 100. E conversando todo com o pessoal, todos querem o AME Ribeirão Preto, viu? Todos querem o AME Ribeirão Preto. Porém, em instalações locais diferentes. Mas todo mundo quer o AME. Agora, quanto à fala do vereador Luciano Mega, eu achei sobre o AME do idoso. O AME do idoso, ele está na campanha política. E naquela época, nós estamos mais ou menos em Ribeirão Preto, 120 mil idosos que dependem dessa AME. Então, inclusive, nós fizemos até um trabalho assim, somando até mesmo o voto para que o prefeito fosse eleito, para que essa AME fosse construída para a terceira idade. E também sabemos que tem 17 milhões e qualquer coisa por essa AME. E essa AME tem planta, essa AME está nas redes sociais. Então, tirar essa AME do idoso agora, eu acho que é um outro desafio. Eu acho que deve partir para um outro espaço, igual lá como o Maraca tem vários aí, os senhores têm vários, mas deixe a construção da AME do idoso, porque é muito importante para nós, tá bom? Foi isso. Posso só fazer um comentário? Pode ser. Desde que o secretário se comprometa a fazer o AME do idoso, tudo bem. O problema é acabar, porque eles estão dizendo que não consegue concluir um AME em tão pouco tempo. Eu só tenho medo de acabar o mandato do prefeito e não começar o AME do idoso, mas é uma opinião, eu respeito totalmente. Obrigado. Então, não é simplesmente falar, nós não vamos fazer. Ele vai ter que dar uma satisfação na promessa de campanha que vai sair nas redes sociais agora. Ele está falando isso. Então, fica difícil assim, mudar uma coisa de uma hora para outra. Não, respeito totalmente. Obrigado. Próximo inscrito. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, sou membro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e a gente faz parte do movimento contra o fechamento da OBDS Central. E aí, vocês foram falando de dados, né? Primeiro, parabéns pelo levantamento que vocês fizeram, né, das unidades onde poderiam receber o AME, eu acho que foi um trabalho muito bacana. E aí, vocês foram falando dos atendimentos que são feitos na OBDS Central e dá 542 atendimentos diários, certo? E aí a gente tem alguns dados que estão sendo publicados nos jornais que o AME faria 8.000 consultas médicas mês, e 3.000 consultas não médicas, né, entre enfermagem e odontologia, mês.
as finalidades são diferentes, a gente sabe. Mas, assim, falando em termos puramente numéricos, isso daria um total de 550 consultas diárias, porque o AME funcionaria, né, de segunda a sexta. Então, dividindo isso por 20 dias, daria 550 consultas diárias, contra 542 consultas diárias que a gente já tem na UBS Central. Então, assim, numericamente falando, essas consultas das 550 vão ser divididas ainda em 26 municípios. Então, o Ribeirão está perdendo. Gente, assim, tipo, o AME é bem-vindo, mas, assim, perder 542 consultas diárias, a gente não está repondo isso com o AME. Né? Então, acho que isso tem que ser muito bem pensado. Eu gostaria, assim, se alguém pudesse aproveitar a presença do gerente, também dirigir perguntas a ele, né? Lógico, esse posicionamento nós tivemos já das pessoas que estão se manifestando claramente a favor do não fechamento da UBS, né? Mas eu gostaria também de lembrar que hoje a presença do secretário é poder esclarecer dúvidas específicas, do gerente, dúvidas específicas em relação ao pronto-socorro central. Sim. Obrigado. Meu nome é Luiz Alberto, sou do PS Central e também estou junto com o pessoal aí no não fechamento da UBS Central, do PS. Doutor Nelson, fazer uma pergunta diretamente ao senhor. Nem quero falar sobre AME, porque para mim a AME não existiria agora. Iria trazer o omeprazol, trazer várias medicações lá que faltam, o senhor sabe disso, que está faltando, que é uma vergonha. Hoje eu me sinto envergonhado de ter votado nesse prefeito, porque eu acho que teria muito mais para ser feito para o Ribeirão. O investimento no ARE, que eu acho que precisaria mais médico, lá no nosso PS precisaria investimento, ter médico mais lá, que poderia fazer muito mais do que o AME, o que promete fazer. Porque ele não está fazendo só para Ribeirão, está fazendo para a região. E nós precisamos, a saúde é de Ribeirão Preto. Então, minha pergunta é o seguinte, o senhor lutou muito para fechar o estacionamento, porque lá parava todos os carros foram roubados, pneu, bolsas, várias coisas foram roubadas lá. E graças a Deus, depois que o senhor conseguiu fechar o estacionamento, não teve mais roubo. Aí eu faço uma pergunta, quanto tempo levou para o senhor conseguir fechar aquele estacionamento? Para conseguir fechar aquele estacionamento, nós precisamos abrir um processo administrativo interno. Isso passou para várias instâncias, passou para a Secretaria do Meio Ambiente também. Então, vários meses passaram até que eu recebi a permissão para poder fazer o cercamento ao redor do estacionamento. Isso levou mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Ali tem várias seringueiras, tem um pé de tamarindo, que é a coisa mais linda, que leva grandes pássaros para lá. Aí eu faço uma pergunta, daria para derrubar aquelas árvores? O senhor consegue derrubar aquelas árvores e ampliar aquele estacionamento para todos os funcionários? Que a gente sabe que tem funcionário que paga estacionamento e deixa para o lado de fora, que roubaram até o carro do funcionário do PS Central, que era da terceirização. E eu te faço uma pergunta, o senhor conseguiria derrubar aquelas árvores, aumentar o estacionamento para os funcionários ou não? Não. Cortar árvores, o meio ambiente naquela época não se manifestou a favor. Então, tudo que nós temos lá foi sem cortar árvore alguma. Fazer alguma poda de limpeza é possível. Extração foi autorizada apenas 2, que está com risco até de tombar ou machucar alguém, alguma coisa assim, mas nós estamos no aguardo de fazer a extração dessas 2 árvores. Porque tem uma árvore que está caindo, o senhor pediu já quanto tempo que aquela árvore está caída em cima da outra, que está correndo um risco de cair até em cima de pessoas e em cima de carros. Quanto tempo faz o senhor já pediu? A data exata eu não vou conseguir te afirmar agora, eu teria que verificar nos e-mails, nas solicitações, no ofício que eu tenho. Tá. Mas eu acredito que há 2 anos nós estamos esperando fazer a extração da árvore. A última pergunta. A calha está sempre, na época de chuva, vento, quando começa a chover, entope, cai água dentro do PS Central. Eu quero que alguém venha me desmentir. Certo? E o senhor pediu para podar. O senhor conseguiu podar aquela árvore?
As calhas nós pedimos mês a mês para limpar a casa das folhas, para não evitar o entupimento, porque realmente se nós não fizermos isso, as folhas elas param nas calhas e acabam acumulando, não dá vazão à água e acaba invadindo a unidade, o telhado. Então, quer dizer, o meio ambiente não deixou o senhor cortar aqueles galhos que estão em cima da calha? Não, eles podem fazer apenas uma poda de limpeza. Então, aí, nesse caso, a ampliação do PS ali, do estacionamento, o senhor não conseguiria porque não pode cortar mais nenhuma árvore, certo? E não pode podar em cima porque as árvores, o que cai de folhas, entope, também ficaria difícil, né? Aí eu faço uma pergunta, então como é que ele quer fazer a AME ali, se não pode derrubar a árvore, não pode cortar os galhos, as folhagens, que vai entupir, vai trazer problemas futuros. E o estacionamento para quem vem de fora? As ambulâncias, tudo Luiz, isso? Foi excelente essa sua manifestação, até porque mostra da dificuldade que tem apenas de cercar lá o estacionamento, algumas coisas, então a gente sabe que vai ser muito difícil. Foi bom, eu só queria te interromper por conta do tempo, mas foi excelente. Muito obrigado, contribuiu bastante as perguntas. Obrigado. Acho que já respondeu, é que ele foi... Está respondido? Está satisfeito? Tá. Tá. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jaqueline e, como todo mundo já deve saber, eu sou do Pronto Socorro Central e luto com o movimento para o não fechamento, para a vinda do AME, mas não fechamento do Pronto Socorro. Dr. Nelson, eu gostaria de saber sobre esses números de atendimento da UBDS Central, qual é a clínica que chega com maior número de atendimento no pronto-socorro? Desse número, qual foi a clínica que chegou? A pergunta seria mais o tipo de procura no atendimento, é isso? O que chega mais para atendimento de urgência no pronto-socorro central, na parte de urgência e na emergência? Nós fizemos um levantamento para ter uma noção mais exata disso. Então, nesse levantamento, nós fizemos isso no último mês, por exemplo, do dia 20 de junho a dia 20 de julho. E esse levantamento constou que, no setor de urgência, 29% da procura são por trauma. Se eu juntar aqui o sistema cardiovascular, mais hipertensão também, eu vou ter mais uma média de 13%. Então, a grande procura para o central no setor de urgência é trauma e problema cardiorrespiratório. O que, no caso, não seria substituído pelo AME, né? E nem tem como ser preventivo, conforme o secretário falou para a gente que, com a vinda do AME, estaria prevenindo alguns atendimentos no pronto-socorro central. Então, hoje, o maior atendimento é o trauma, que é um atendimento que não tem como se prevenir. Ele acontece e ele chega. É só isso que eu quero esclarecer. Vou falar sentado aqui, senão eu derrubo o caderno. Meu nome é Claudimar, faço parte do CIMESP, faço parte do SEBS. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir, na verdade, entender o que está acontecendo com o tempo, com o OBDS Central e o que pode ser ampliado com o fechamento dela. Pelo que consta no site, nós temos na região de atendimento primário, como se fosse um postinho na OBDS Central, cerca de 19.600 habitantes, né? Se a gente usar a fórmula que o Ministério usou há algum tempo para transformar isso em um atendimento tradicional em saúde da família, né, a gente precisaria ali de umas 8 equipes de saúde de família, isso é,
eu precisaria ali de médico pediatra, de médico, de ginecologista e de clínico geral, contando 70 horas somado esses 3, eu precisaria de 8 vezes isso. E, infelizmente, a gente não tem nenhuma equipe, a gente não consegue cumprir 70 horas de clínico geral e de GO fazendo a parte da atenção primária para essas 19.600 habitantes. Eu queria entender como que isso veio acontecendo com a atenção básica nessa região central no decorrer do tempo. E como você vê isso como gestor dessa unidade, se a gente fechar o BDS Central e não colocar mais nenhuma unidade básica nessa grande região que é a parte central da cidade, na verdade, que mais se estende. Tá? Eu queria entender um pouco isso na parte da atenção primária, já que o nosso objetivo é prevenir. 2 minutos, doutor. Pode só concluir. E queria fazer só mais uma questão quanto à parte de urgência. Pacientes realmente em emergência, pacientes graves, em AVC, infarto, esses pacientes, eles são levados a essa unidade por equipes do SAMU, porque, de acordo com o protocolo, eles podem ser levados para estabilização antes de se conseguir, mesmo que seja vaga zero. Eu queria entender isso, porque como a gente fala na questão de tempo, como a gente fala principalmente nesses casos mais graves, se o senhor acha que mudando, tirando a BDS Central, se isso pode interferir no tempo de atendimento desses pacientes, se isso é frequente. Então, em relação ao que aconteceu com a atenção primária na UBDS Central, se já foi maior, se sempre foi assim, e se com o fechamento você acha que pode piorar, e da emergência. No outro lado, se você acha que mudando o local, a gente vai ter uma perda do tempo-resposta e o maior risco da população que hoje você também ajuda a ser responsável por cuidar. Na UBDS Central, há 2 décadas atrás, nós tínhamos 2 GOs e 2 clínicos. Com o passar dos anos, nós acabamos ficando na UBDS Central com apenas um clínico, né, que hoje, no caso, é a doutora Daniela Cardoso, que trabalha no período da manhã, e apenas um GO, que faz 2 períodos. Na carga dobrada, o Dr. Mário Gatti, que tanto faz de manhã, como também atua no período da tarde, né. Se caso for fechado central, é claro que a unidade básica, o atendimento básico, ele deverá ser direcionado para alguma outra unidade, né? Porque esses pacientes continuarão a necessitar desse atendimento básico. Com relação à urgência, o central, 21% do atendimento dele é baseado no setor amarelo-vermelho nosso. Tá? Desse setor, como nós falamos, vem coisas que, como a Jaqueline disse, você não marca para acontecer, que é o trauma. No trauma, nós englobamos o trauma em si, queimaduras, baleados, queda da própria altura, todo esse tipo de acidente. Tá? Isso sempre requer um atendimento mais rápido, minimizando as sequelas do paciente. Com relação a outras partes, de infarto do miocárdio, toda essa parte, isso também, você tendo um local para atender mais rápido, sempre vai ter menos sequela ao paciente e mais chance de recuperação. Então, quanto mais próximo você tiver de uma unidade dessa para fazer uma estabilização, melhor será. Boa tarde, sou Genia Kiko, do SINSPREV, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo. Nós já fizemos luta semelhante, eu não me lembro em que ano, contra o fechamento do NGA. E nós estamos nessa luta de novo, porque nós somos contra o fechamento de qualquer unidade de saúde. Nós queremos
até pode vir o AME, mas para somar, não aceitamos fechamento de qualquer unidade. A nossa luta no Estado de São Paulo e através da nossa federação é contra o fechamento dessas unidades para transferir para as fundações e OS que estão por aí. Mas a minha pergunta, doutor Nelson, é o seguinte: como gestor, o senhor já falou, eu acho que entendi que que a OBDE Central é importante, é uma unidade importante, a manutenção dela. Eu gostaria que o senhor respondesse, é uma pergunta muito simples, a questão é a seguinte: que o senhor respondesse a isso como usuário do serviço de saúde, como usuário do SUS, muito simples, que não consegue nem pagar um simples convênio de saúde. Qual a importância do senhor, da OBDE Central para o senhor, se eu fosse um simples usuário, contra ou a favor do fechamento dessa OBDS? A resposta à pergunta é bastante pessoal, né? E, como eu já disse aqui antes, todas as 3 AMEs que vêm para Ribeirão são bem-vindas. E eu torço para que as 3 sejam construídas, ou sejam vindas para Ribeirão Preto, para melhorar ainda mais nosso atendimento, tanto em Ribeirão Preto, como de toda a nossa região também. Tem mais alguém para... Por favor. Saúdo a todos, doutor Nelson, a mesa, vereadores e a todos presentes aqui e a todas. Eu sou o Célio, sou diretor do Sindicato de Servidores Municipais, sou membro do Conselho Local e membro do Conselho Municipal de Saúde. Eu faço pergunta ao doutor Nelson. A questão da farmácia. Sabemos que a demanda aqui no pronto-socorro ela é grande e o atendimento hoje vai até às 20 horas. Sabemos também que na unidade básica de saúde as farmácias ficam abertas até às 17 horas. Como ficaria, doutor Nelson, se a farmácia da UBDS fechar? Porque tendo AME não tem farmácia. A maioria dos trabalhadores não tem como pegar medicamento na unidade básica. E essa demanda toda não vem só da urgência e emergência, e sim dos medicamentos de uso contínuo. Também dos trabalhadores aqui da área central, também das pessoas que vêm para o centro, né, fazer suas compras e demais serviços. Outra pergunta: como que ficaria a questão dos antibióticos? No caso, a unidade básica abre às 7 horas da manhã. Medicação a cada 12 horas não tem como tomar na unidade básica. Tem que fazer uma dose na unidade básica e a outra na UBDS. Também referente aos medicamentos de uso contínuo, diabetes, pressão, anticonvulsivantes, também antidepressivo, né? Sabemos que a interrupção desses medicamentos ele é para a manutenção da vida. Falando também que nessa época do frio agrava mais a situação das pessoas que têm aí problema com pressão. E como que ficaria? Sérgio, realmente a farmácia da UBDE Central, ela tem um grande volume, ela atende a cidade toda, né, até as 22 horas. Fechando essa unidade, com certeza esse serviço deverá ser transferido a algum outro local para minimizar ou não dar outras intercorrências no medicamento dos nossos municípios, as pessoas que nos procuram. A aplicação de medicamento ou de antibiótico com hora marcada, ou essa necessidade, isso também deverá ser transferido, se caso ocorrer, para alguma outra unidade que absorva isso. Como a Secretaria fará ou poderá fazer, eu não posso te responder ainda, porque isso é em estudo. Com certeza o Dr. Sandra está estudando como fazer isso. Mas, realmente, nós não podemos deixar de fazer as aplicações de medicamentos prescritas para ser determinado intervalo de tempo. Eu gostaria de... Por favor. Só fazer não querendo interromper, mas eu sou obrigado a fazer isso. Nós temos 20 minutos para encerrar, 20 não, diria 15, né, para a gente encerrar a nossa reunião. Então, se alguém quiser mais fazer uso da palavra, por favor, aí nós vamos encerrar as perguntas para poder concluir nossos trabalhos. Por favor. Eu só queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. Você, como gerente da unidade, conhece a sua unidade e também
tem conhecimento junto dos outros gerentes de como é o funcionamento das outras unidades. Você diria que tem pessoal médico, de enfermagem, suficiente, ou elas trabalham sobrecarregados? E você acha que se a gente tirar uma unidade, ou as outras unidades estão melhores do que a UBDS Central, tem como suprir essa demanda se a UBDS Central for fechada? Para falar de outras unidades fica um pouco difícil, né? Mas é claro que nós temos uma dificuldade muito grande em servidores que aposentam, né? E não são repostos de modo imediato. Então isso sempre dificulta e muito o funcionamento de qualquer unidade. Mais alguma pergunta? Bem, eu acho que então nós podemos encerrar nossos trabalhos. Eu só queria lembrar que essa deve ser a última reunião da comissão. Nós vamos anexar todos esses estudos que nós fizemos dos locais de opção para a criação do AME em Ribeirão. Vamos anexar também o estudo do Bertinho, que não pôde estar presente hoje, e todas as perguntas, né, e com as devidas respostas do plenário, das pessoas que participaram da audiência de hoje e das outras, também nós vamos colocar no relatório, que ficará agora a cargo do Maraca, né? O Maraca é o relator, ele fica com essa incumbência aí de fazer esse trabalho, e nós temos todo o material já aqui, vai ser anexado. Se chegar alguma coisa relevante, nós também vamos anexar. Lembrar também que a audiência, a audiência que foi realizada sob a sua responsabilidade, ela também fará parte do relatório final. E finalizando, agradecer a presença de todos, a presença dos vereadores Marmita, Mega. O Marmita parece que quer fazer uso da palavra. Por favor, Marmita. Eu queria agradecer, presidente. A gente pode ver que as pessoas que nos acompanharam são as mesmas pessoas em todas as reuniões. Queria dizer também, queria que o Luiz levantasse. Tudo que o Luiz falou, ele, sabe, se parece muito comigo. Eu acho que a gente não tem que ver AME agora, eu acho que a gente tem que ver remédio simples que ele falou, que está faltando, que às vezes quando a gente vai procurar um gerente, essa é a verdade, quando a gente vai procurar um gerente no posto, não chegou. Você sabe que acontece muito isso, né, Luiz? Então, o que o Luiz falou, eu acho que ele já matou a charada. Se não está fazendo um problema da cara, que é fazer AME lá no posto central. Luiz, eu queria te dar os parabéns, você foi muito importante, mas muito importante mesmo. Não adianta a gente ficar rodeando, porque todo mundo já fez pergunta aqui, todas as perguntas já foram respondidas. Acho que agora, presidente, eu tenho que chegar no prefeito, conversar com os vereadores, que agora é questão do quê? É questão do voto, é questão política. Queria agradecer a presença de todos aí, e do Luiz, que nos ajudou muito aí, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Só mais um comentáriozinho, gente. Estamos encerrando. Então, a média, para quem esteve anotando, a média diária de atendimento de farmácia, Célio,
336 atendimentos diários, né? E a questão importante é que é até às 20 horas. Isso também é importante porque as demais UBSs, para quem não sabe, a UBS ela fecha às 17 horas, a grande maioria delas. Bom, eu acredito que o Dr. Nelson também ele não quer que feche a UBS Central, tirando palavras do senhor, mas por tudo que ele falou, como que a gente conclui isso? Ele falou da importância da UBS Central aqui. Todos sabemos o quão ela é importante para a nossa população. Só mais uma coisinha com relação ao desmonte, né, das especialidades que o Claudimar falou. Eu tive uma notícia que as próximas consultas de cardiologia, e nós temos lá um profissional atendendo cardiologia em um período, já estão sendo marcadas para o NGA. Isso me preocupa bastante, que parece que já está havendo um desmonte dos atendimentos na unidade antes que seja votado aqui na Câmara. Isso passaria por cima da nossa decisão. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Quero dizer, para concluir, de que realmente nós, vereadores, nós temos uma missão muito importante, né, de ouvir principalmente os reclamos da população, sermos representantes do que a população sente hoje em relação ao fechamento da unidade do pronto-socorro central. E envidaremos todos os esforços para que isso não aconteça, respeitando a posição de outros vereadores que, eventualmente, se o projeto vier aqui à casa, nós acredito que fizemos um estudo talvez não tão profundo, mas completo em relação de sentir o que é essencial, o que é bom no sistema de saúde e quais são as opções que nós podemos oferecer à Prefeitura para que se construa um AME em outro local que não o pronto-socorro central. Quero agradecer mais uma vez a presença do secretário e nos colocar também à disposição. Muito obrigado a todos.